Senhor Deus, Pai, diante da tua presença, eu quero te agradecer por esse momento, entregar esse momento a ti, Senhor. Usa, Pai, o Micael, Pai, conforme o Senhor quiser, Senhor. Pai, as palavras, Pai, que tu colocou, Pai, no coração dele, Pai. Senhor, que nós venhamos, Pai, a ser transformados, Pai, nessa noite de hoje, Pai, que nós venhamos, Pai, a ser cheios, Pai, da sabedoria, Pai, que o Senhor colocou através da vida do Micael, Senhor, nessas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, assim, eu oro e te agradeço, Pai, por esse momento. Amém. Já tá por aí? Tá contigo, Mica. Oi, gente. A paz do Senhor para quem é a paz do Senhor, graça e paz para quem é de graça e paz e boa noite aos presbiterianos, se tiver algum. O filho pródigo tá de volta a casa e eu tinha conversado com a Bia no final da semana, falando: Bia, tô com saudade, ainda tem vaga para mim? Eu tinha saído porque minha rotina estava muito puxada, eu acordava muito cedo para ir pro serviço, chegava muito tarde, não aguentava nada. E com minha rotina mais aliviada, troquei de serviço, eu decidi ver se ainda tinha uma oportunidade. E ela falou assim: tem. Daqui um mês, 2 meses, acaba o ciclo e quando iniciar outro, você vai entrar no lugar de um rapaz. Aí eu, beleza. Aí anteontem, ela pegou e mandou mensagem. Mica, tem como você falar um pouquinho sobre Sara? Você já volta amanhã. Eu, o quê? Nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. Quem tiver com a Bíblia aberta aí, vamos lá em Gênesis capítulo 16. Vamos comentar um pouquinho sobre a mãe da fé, a mãe de multidões, a braba. Aqui é basicamente como se fosse um diálogo. Eu sou assembleiano, para quem não conhece, mas eu não tenho nada de assembleiano na pregação. Então vamos conversar um pouco sobre a mãe da fé. Gênesis capítulo 16. O Bruno, o Sama, põe até que horário certinho para mim, por favor. O versículo 1 diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Vamos lá. Em primeira vista, o que a gente poderia aprender com a vida de Sara? Qual relacionamento ou o que o exemplo de Sara na Bíblia tem para nos ensinar? Eu fui estudar, pedi direcionamento a Deus e Deus me deu um direcionamento sobre alguns pontos que nós podemos aprender com a vida de Sara. Vamos lá. O que a história de uma mulher infértil pode ser útil para nós hoje? Ela, no capítulo 17, é chamada de mãe das nações. Ela foi uma mulher que ela foi impaciente com a demora divina. Ela tentou fazer com que as promessas de Deus se cumprissem pela força do seu próprio braço. Ela não creu na promessa. Mas o que aconteceu para que ela estivesse retratada? Uma das únicas mulheres que está retratada lá em Hebreus capítulo 11, na lista dos heróis da fé. O que Sara fez para estar lá? O que colocou Sara lá na lista de pessoas a quais o mundo não era digno? Você já, lendo lá o capítulo 11, você já parou para imaginar, para analisar, para refletir o porquê que ela estava lá? Mas vamos recapitular um pouquinho a história. Em Gênesis capítulo 15, Deus faz uma promessa a Abrão. Que promessa era essa? Olha, de ti nascerá uma grande nação. Abrão, olhe para as estrelas. Conte as estrelas. A sua descendência será como as estrelas incontáveis.
Isso foi no versículo 5 do capítulo 15. No versículo 6, está lá mostrando, quem tiver com a Bíblia aberta, quiser acompanhar, que Abraão creu na promessa. Ponto. No capítulo 16, já vai mostrar, onde nós lemos, que o tempo do cumprimento da promessa ele pode ser muito cruel na vida de quem tem pressa. O desespero pode tomar conta da gente e quantas vezes Deus já nos fez promessas e a ansiedade, o medo, a angústia tomou de conta do nosso ser, ou nós vemos as promessas de Deus se cumprirem na vida de outras pessoas, mas aquilo que ele prometeu na nossa vida não se cumprir. Quantas vezes você já se pegou triste, chateado com Deus por causa disso? É algo que às vezes a gente não analisa, né? Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Esse tempo ele é cruel, por quê? Porque nós decidimos não crer, não confiar plenamente naquilo que Deus falou para nós, sobre nós, ou aquilo que Deus falou que vai se cumprir através da nossa vida. E as decisões que nós tomamos durante esse tempo de angústia, de medo, de aflição, de decepção, pode trazer grandes consequências. E a gente tem como exemplo a vida de Ismael para a de Isaac, que há consequências até hoje. Os islâmicos contra os judeus, e não vamos entrar muito nesse assunto. Posso estar errado sobre isso, mas é assim que eu creio o porquê da briga do Islã contra os judeus até hoje. E Sara, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar, com a força do seu próprio braço, com a sua capacidade, fazer com que a promessa de Deus fosse cumprida na vida de seu esposo. Mas Deus, ele faz o quê? Ele mostra para Sara que não é por meio da força do braço dela que as promessas que ele fez para o seu esposo e para ela, porque eles eram uma só carne, é graça. Não é mérito. Não é o que eu posso fazer. Ah, meu marido, pegue essa serva egípcia, pegue Agar, se relacione com ela, que você vai ter um filho, é por meio desse filho que você vai ser pai de multidões. Não, não é pela força do nosso braço, mas é por aquilo que Deus disse. Deus tinha dito para Abraão: você vai ser pai de multidões. E era por meio da esposa legítima dele, não por uma criada. Era por meio de Sara e não de Agar. Era por meio do filho, do fruto do ventre de Sara e não de uma egípcia. Era por meio de Isaac. Hoje nós sabemos que é Isaac. E não por meio de Ismael. Não é pela força do nosso braço que nós conseguimos fazer cumprir as promessas que Deus tem sobre nós, para nós, por nós. E o que eu acho interessante é que pela força de Sara nasceu quem? Ismael. Mas pelo desejo e a vontade de Deus, quem nasceu? Um verdadeiro sorriso que era para alegrar aquela vida amargurada, triste, abatida de um casal que no meio de uma cultura era super valorizada. Filhos, ter filhos. Aí a gente não tem tanta empatia por Abraão e por Sara porque a nossa cultura hoje não é tão pesada quanto a dele sobre a nossa descendência. Porque lá havia uma promessa que do fruto de uma mulher nasceria a semente que esmagaria. Todo mundo sabe a promessa que Deus fez lá em Gênesis. E o peso era bem maior do que não ter filhos hoje. Hoje, se você quiser não ter filhos, ok. Você quer ser mãe ou pai de pet, ok também para algumas pessoas. Mas lá naquela época não. Por isso a gente olha assim meio com um olhar de indiferença, porque nós não nos colocamos na pele para sentir o peso da cultura daquela época. Mas era algo muito, muito, muito importante. E Sara errou. Sara errou, mostrando que não há pessoas perfeitas.
Ela errou em não confiar plenamente em Deus, naquilo que Deus tinha dito para seu esposo. Ela errou em oferecer uma serva para para Abrão ter um filho com ela. Ela errou em rejeitar depois Agar e seu filho. Ela errou em humilhar eles. Ela errou em expulsar eles da casa lá, salvo engano, no capítulo 21, para que eles morressem no deserto. Ela pecou. Ela não teve empatia, ela não teve compaixão de um bebê recém-nascido e de uma mãe que estava no momento da gestação. Ela errou, ela pecou. Mas o que eu acho interessante é que o autor de Hebreus não cita os erros de Sara. Por quê? Porque os erros de Sara não é suficiente para definir quem ela é. Os nossos erros não são suficientes para definir quem o Micael é, quem o Isaac é, quem o Bruno é, quem o Juan é, quem o Pedro é, quem a Ellen é, quem o Samuel é. O seu erro não é você. O erro de Sara não era Sara, mas apenas o erro. Tanto é que o pecado de Sara não foi suficiente para tirar ela da lista dos heróis da fé. E se a gente for olhar todos os outros nomes que estão escritos lá, tinha uma prostituta, tinha um cara que adulterou e matou, teve outro cara que negligenciou completamente a palavra de Deus e no último momento de sua vida matou mais em vida, mais em morte do que em vida. E está lá retratado. Por quê? Porque os nossos erros não definem quem somos. E isso é um exemplo do autor da carta aos Hebreus citar apenas eles lá. Porque o meu pecado no momento hoje não define quem eu sou. O que define quem eu sou é o que a Bíblia diz quem eu sou, é o que Cristo fez por mim, é me enxertar na videira verdadeira, é me adotar, é me fazer herdeiro e co-herdeiro dele, é ser filho de Deus. Essa é a nossa identidade. Por isso que o nosso erro, o nosso deslize, o nosso pecado não define quem somos. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão e agora o nome dele significava pai de multidões. Olha, quão humilhante era o cara nascer numa cultura onde era super valorizada a posteridade de sua família. Ter um nome chamado pai de multidões. Já era muito irônico, né? Para imaginar você tendo o significado do seu nome como pai de multidões e você já está numa certa idade avançada e a sua cultura é essa que valoriza demais e seus amigos, seus familiares, as pessoas olham para você e falam assim, ah, olha lá, o pai de multidões lá, que não tem um filho sequer. Era muito humilhante isso. Era muito irônico também, né? Mas o porquê que Deus fez isso? Para que Deus fez isso? Para testar a fé de ambos. E Deus fala, olha, no capítulo 17, no versículo 5 e no versículo 6, Deus vai reafirmar a promessa a Abraão. Ó, o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de nações, de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Como é irônico um cara já em idade avançada receber uma promessa dessa, né? Mas o que pega não é um velho receber uma promessa dessa, o que pega é quem fez a promessa. E às vezes nós nos preocupamos demais. Ah, eu tô com 25 anos e aquilo que Deus me prometeu há 15 anos atrás, eu, Micael, falando, não se cumpriu ainda. Mas não é pela minha idade ou por eu ter um vigor maior que as promessas que ele me fez vai se cumprir. Mas é quem prometeu. E a Bíblia fala que quem prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e aquilo que ele fala vai se. No mesmo capítulo, no versículo 15, no versículo 16, Deus fala com Abraão sobre a mudança do nome de Sarai para Sara.
princesa. E ele vai direcionar a promessa para ela, já que nas duas outras vezes que Deus fez a promessa, Abraão aparentemente não passa com fidelidade aquilo que Deus falou. Ele pega e fala, ele vai direcionar Abraão, eu darei um filho a você, um filho para você, um filho que nascerá dela. Dela quem? De Sara. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações ou mãe de muitos reis, muitos povos, muitos procederão dela. Era Deus reafirmando, e eu imagino Deus falando assim, ô sua paranoica, o seu esforço não é nada, não, é inútil para que as minhas promessas se cumpram. Eu escolhi foi você e não foi H. Eu escolhi Isaac e não Ismael. É por meio de você e é com você que eu farei que surjam muitas nações. E se Deus fez uma promessa, e eu tenho certeza que todos aqui têm promessa de Deus, meu amigo, minha amiga, não se apresse. Não se apresse, porque é no tempo de Deus, é no tempo dele. No capítulo 18, mais uma vez, Deus vai reafirmar essa promessa, essa aliança. E o que é engraçado é que Sara ri, duvida e questiona intimamente, no íntimo dela. Ela ri daquilo que ela ouviu, que ela teria um filho. E ela vai dizer o quê? Aí a Bíblia vai dizer o quê? Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Eu ficava me perguntando, mas Sara, será que já estava na menopausa? Não, a Bíblia fala que ela já tinha cessado os costumes das mulheres. E foi por isso o motivo de Sara ter rido em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velha também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor pergunta para Abraão no mesmo momento que Sara ri, que Sara questiona, que Sara duvida. O Senhor pergunta para Abraão, por que Sara riu dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Existe algo impossível para o Senhor? No momento que ela ri, que ela duvida, que ela questiona, o Senhor repreende Abraão, falando assim: por acaso, manezão, existe algo impossível para mim? E é nesse momento que Sara ela começa a crer na promessa, mesmo estando velha. Mesmo o seu senhor, Abraão, estando velho, ela crê na promessa. E no capítulo 21, Deus vai visitar Sara, e é onde ela vai ter Isaac. Então, por que eu meio que contei por alto isso? Porque o que eu quero compartilhar com vocês é alguns pontos que mexeu comigo. E eu vou reforçar algumas coisas que eu já falei. Por quê? Primeiro, nada é impossível para Deus. O questionamento dela foi: nós vamos ter criança em nossos anos de velhice? Cara, para a maioria de nós, mesmo com a intervenção médica, nós hoje, a medicina avançada, isso seria algo impossível. Ela com 80 anos de idade, 70, 80 anos de idade, mas para Deus não é nada impossível. Deus colocou um fruto no ventre de uma virgem, que é o nosso Salvador. Ele pode muito mais do aquilo que nós pensamos, sonhamos, imaginamos. A nossa mente limitada tenta imaginar sobre ele. Ele vai além disso tudo. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso Pai Celestial. Nada está limitado. Ele não está limitado, no caso, às leis da física, às leis biológicas, às leis naturais, às leis humanas, porque ele é Senhor
sobre toda a criação, sobre todo ser. Quando nós enfrentarmos momentos difíceis, quando nós enfrentarmos momentos aparentemente impossíveis aqui na Terra, no nosso chamado, no nosso ministério, na nossa casa, nos estudos, nós devemos entregar a Deus, porque Ele é capaz de fazer qualquer coisa, além daquilo que nós podemos pedir, daquilo que nós podemos imaginar, aquilo que nós podemos sonhar. Ele é capaz de ir além. Nada, não há nada impossível para o nosso Deus. A segunda coisa que me pegou muito é que ele cumpre, Deus cumpre aquilo que ele prometeu. Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação. Quando aparentemente Abraão e Sara já tinham passado da idade da fertilidade, eles poderiam muito bem e eles devem ter pensado que Deus mudou de ideia acerca daquilo que ele prometeu, que Deus se esqueceu deles. Enquanto de nós, com o tempo passando, a gente olha para as promessas que Deus fez no passado, em questões ministeriais principalmente, a gente olha, isso não vai se cumprir nunca. Será se Deus mudou de ideia? Será se ele esqueceu de mim? Será se ele me abandonou? Duas coisas. Uma eu já disse. Deus não muda. Ele não mente. Ele não nos engana. O que ele promete, ele cumpre. Mas hoje, falando para nós, será que nós temos nos preparados para quando chegar a oportunidade da promessa se cumprir, será que nós estaremos prontos? Ou será que nós estamos esperando cair do céu essa oportunidade e com essa oportunidade caindo do céu, um livro e descer, entrar na nossa cabeça e a Bíblia entrar na nossa cabeça, nós temos entendimento da palavra e aprendermos conversar em público, aprendermos sobre oratória, sobre retórica, sobre essas coisas para a gente falar eloquentemente para as outras pessoas. Nós temos nos preparado? Abraão e Sara, eles deveriam ter esperado se cumprir. Mas nós, será que nós estamos trabalhando naquilo que está dentro da nossa capacidade de trabalhar para que quando a oportunidade bater a porta, a gente agarrar ela com unhas e dentes e fluir naquilo que Deus preparou para a gente viver aqui? Pode passar o tempo que for. Pode passar o tempo que for. E Deus fez a promessa para Abraão e ele cumpriu. Por que ele não cumpriria em nós? Quantas promessas há na Bíblia que Deus fala sobre nós? Desde o capítulo 14, versículo 14, é uma promessa que ele lutaria por nós. O Senhor lutará por você e você só precisa ficar em silêncio. Quantas vezes na fornalha das aflições, nós sendo testados, a gente abre a boca para murmurar em vez que a gente deveria estar calado? É uma pergunta para a gente analisar. Deus nos promete força. Isaías capítulo 40, versículo de 30 diz: Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, subirão com asas como águias. Eles correrão e não se cansarão, eles andarão e não desfalecerão. Deus promete estar conosco e nos proteger. Isaías capítulo 43, versículo 2 diz: Quando você passar pelas águas, estarei com você. E pelos rios não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. A chama não te consumirá. Há inúmeras promessas. Se a gente for analisar as promessas na Bíblia, a gente passa horas e horas só analisando e refletindo sobre essas promessas. Outro ponto interessante que eu acho na história de Sara é que no tempo de Deus é perfeito. Nós sofremos por tentar apressar o tempo de Deus. Nós nos angustiamos. Sara, ela vai e ora pedindo a Deus um filho e Deus faz uma aliança com Abraão,
para abençoar eles com filhos. E os anos se passam e Sara continua estéril. Mas Deus dá um bebê a Sara. A lição que isso nos dá é que a gente não tem que apressar o tempo, a gente tem que viver nos preparando para o tempo de Deus. A gente não tem que fazer como Sara, é na força do meu braço. Olha, Deus, aqui tem essa brechinha aqui, ó. Vamos pegar esse atalho, vamos ir por esse caminho aqui diferente que o Senhor criou. Vamos fazer isso como se a gente tivesse capacidade alguma de fazer isso com Deus. Vamos andar por aqui, vamos fazer isso aqui. Vamos dar uma missão aqui no meu chamado, Deus. Eu quero pular todo esse processo para desfrutar de algo que eu não trabalhei, que eu não plantei, que eu não chorei, que eu não me angustiei para nascer, que eu não tive dores de parto para valorizar isso. O tempo de Deus é sempre perfeito. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu tive vontade de sair de casa. Minha mãe não deixou. E eu passei muito tempo triste por causa daquilo. Quando eu completei 22 para 23 anos de idade, eu falei, agora ninguém me segura. E eu analiso com frequência, eu estou quase 2 anos fora de minha casa, do meu estado, da minha família, sofrendo. E eu olho para trás e eu vejo que se eu tivesse saído naquela época de casa, eu teria me frustrado completamente, 100%. Mas eu vejo que aquele tempo não era a vontade de Deus de sair de casa, porque tinha muita coisa indefinida. E a cura da paternidade era algo indefinido que me prendia em casa. Quando essas coisas se acertaram, quando tudo se acertou dentro de casa, aos 23 anos de idade, eu passei a ver que no tempo de Deus é perfeito. Ele sempre responde no seu tempo. Por mais que a gente ore por anos, por um propósito, por alguém, por uma cura, por um milagre, por uma porta aberta, por qualquer coisa que seja, não podemos nos desfalecer, não podemos nos desanimar, não podemos nos entristecer por não aparentemente ser respondido no nosso tempo, porque o tempo dele é perfeito. E ele diz em Isaías 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os seus pensamentos mais altos que os meus pensamentos. Por mais que a gente queira trilhar o nosso caminho, por mais que a gente ache que da nossa forma é melhor, não é. A de Deus sempre vai ser melhor. Eu vou pular um ponto aqui porque o tempo já está acabando. Seguir a Deus nem sempre é fácil, eu encerro com isso aqui. Seguir a Deus nem sempre é fácil, mas vale a pena. Nós devemos escolher a ser fiel a Deus. E esse caminho de escolha, essa fidelidade a Deus em meio a uma cultura corrupta, em meio a uma sociedade corrupta, em meio à nossa própria corrupção, é muito difícil permanecer firme na palavra dele, sendo fiel, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nem sempre é o caminho mais suave ser fiel. Nós vamos ser intimidados, nós vamos ser contrariados, nós vamos ser zombados, nós vamos passar muita raiva por seguir esse caminho. Nós vamos ser perseguidos, mas vai ser sempre melhor. Deus nunca prometeu que nós vamos ter uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida mansa aqui na terra. Mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E quem deseja viver piedosamente vai viver sabendo e vai ser perseguido. E Paulo diz isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Cada um de nós enfrentará diferentes
Eu esqueci de anotar a referência, mas vocês vão lá depois ver. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. É isso, essa é a referência. E é isso, gente. Cada um de nós se enfrentará diferentes tipos de perseguições na nossa jornada, no nosso chamado, nas promessas que Deus fez pra gente. E a melhor e maior promessa que Deus nos fez é algo que prata, ouro não pode comprar, que é a vida eterna. Essa é a melhor e a maior promessa que nós não podemos fazer nada para adquirir ela, a não ser crer e nos render em Cristo, aquele que nos conectou, tirou aquela cédula, aquela moeda que era contrária sobre nós. E o exemplo de vida de Sara é basicamente esse: não faça com a força do seu braço, mas vá segundo a promessa que Deus fez. Confie, espere, não tente apressar aquilo que ele falou, aquilo que ele determinou desde a fundação dos séculos para se cumprir. Mas creia plenamente que ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele prometeu para você, para nós. Amém?